Pois é, pessoal. Acho que vocês têm que acompanhar e acostumar agora a nova democracia. A nova democracia que, se você não agrada ao sistema, você é ameaçado. Pois é, não sou eu que estou falando, isso não é sensacionalismo, é uma matéria da Folha de São Paulo. Foi repostada aqui pelo deputado Bruno Zambelli, mas diz o seguinte: Folha de São Paulo. Governo ameaça tirar cargo e verba de deputados que assinaram o impeachment de Lula. Ou seja, sentiu o pedido de impeachment, sabe que o Lira está gostando muito desse pedido de impeachment na sua mão. E aí, o Bruno Zambelli ainda escreveu aqui, ó, o governo democrático, né? Ou seja, é a nova democracia que tem os seus fundamentos e suas bases na ameaça. Pois é, porque, vamos lá, é um instrumento legal da democracia brasileira o impeachment. Quantos pedidos de impeachment Bolsonaro não teve? Imagina se Bolsonaro ameaçasse os parlamentares que assinaram o impeachment para ele. Pois é. Agora, se o Lula não está agradando, se a pressão sobre os parlamentares continua crescendo por parte da população, o problema não é dos deputados que assinaram o impeachment, não. O problema é do próprio Lula, que tem que saber controlar suas bases e saber dialogar com a população brasileira. Pois é, uma coisa que não é permitida e que não é cabível e que a gente não pode falar em democracia é ameaça, com toda certeza. Mas o Lula, ele tem dois pontos aqui. Um deles, ameaça. O outro, dinheiro, emendas. Pois é, pessoal. Matéria do Poder 360. Lula amplia apoio na Câmara e afasta a possibilidade de impeachment. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve ser alvo de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Apesar do pedido protocolizado pela deputada Carla Zambelli contar com 139 assinaturas, a oposição encolheu desde o início do mandato petista. Lula começou 2023 com perto de 260 deputados o apoiando. Agora, esse grupo está na redondeza de 320. Nem todos são lulistas, mas pelo menos não assinaram o pedido de deposição do petista. E aí, teve muitos casos, inclusive, por exemplo, um deputado de Santa Catarina que teve no evento com o Bolsonaro, foi eleito pelo PL, mas não assinou o pedido de impeachment. E isso aconteceu muito. Esse gráfico aqui mostra que Lula começou com 260 deputados, no final de 2023 já se mantinha com 320 deputados depois da compra dos deputados com dinheiro das emendas parlamentares, e agora continua, permanece com 320. Já os deputados da oposição eram 215, ou seja, um número muito grande. Caiu para 150. E agora caiu ainda mais esse ano. Ou seja, deputados que, com o dinheiro das emendas, esqueceram de quem os elegeu. Quem fez uma crítica a essa matéria foi o Ricardo Salles. Ele escreveu o seguinte: alguns perguntam por que eu critico tanto certas pessoas e grupos. Eis a resposta: os oportunistas se elegem com a imagem tirada em cima do caminhão do Bolsonaro, mas passam 4 anos mamando e dormindo de conchinha com o PT e enchendo o, abre aspas, rabo de verbas, emendas e cargos. Tem como discordar aqui do Ricardo Salles? Não tem. Essa é a realidade. O que mais tem é gente que sobe no palanque ali só porque Bolsonaro dá votos. E a gente sabe que na primeira oportunidade vai virar as costas e tchau Bolsonaro. E eu não estou nem me preocupando com a opinião de quem é de direita e votou nele. Ou seja, cada um com o seu, sabe, com o seu interesse pessoal acima aí do interesse dos seus eleitores. Vamos lá. O Carlos Jordi fez uma publicação aqui e diz o seguinte: não acredite no que você vê. Acredite nos jornalistas e pesquisadores da USP, militantes dizem. Olha só, ele fez uma postagem aqui falando eu amo a internet, né? Porque ele colocou uma imagem da Paulista, onde a USP estima que tem 185 mil pessoas em ato
de Bolsonaro na Avenida Paulista. E ao lado ele colocou uma imagem onde disse que a parada LGBT levou 4 milhões, diversidade e 19 trios com artistas para a Avenida Paulista. Dá uma olhada aqui e aí você dá o seu posicionamento sobre o que você acha sobre as imagens. Um lado, que é o lado esquerdo, tá a imagem aí da manifestação de Bolsonaro, e do lado direito do seu monitor tá aí a manifestação da parada LGBTQIA+. Sem sombra de dúvidas, deu muita gente a parada LGBTQIA+. Agora, tentar empurrar a goela abaixo, que só tinha 185 mil pessoas na Avenida Paulista, isso é complicado de acreditar. É bem difícil de acreditar. É nítido, é notório que tinha muita gente lá. Tinha muita gente mesmo. Mas, sabe, nos tempos atuais, nem toda informação gera credibilidade. Vamos lá, pessoal. Olha só, um assunto que está dando discussão é o projeto de anistia. Ou seja, anistia é tirar a perseguição, ou seja, um perdão a todos os presos do 8 de janeiro. Segundo essa matéria da Gazeta do Povo, o projeto de anistia a presos do 8 de janeiro ganha fôlego após ato pró-Bolsonaro, mas dependem agora do Centrão. E ficou melhor para o Bolsonaro, você vai entender o porquê. Após o ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, no domingo, dia 25, diversos projetos de lei que prevêem anistia aos presos nas manifestações de 8 de janeiro de 2023 podem conseguir apoio para avançar, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso porque a defesa da anistia foi um dos pontos mais importantes do discurso de pacificação do ex-presidente, que mostrou força política ao levar centenas de milhares de pessoas para a manifestação. Parlamentares ouvidos pela Gazeta do Povo disseram acreditar que a anistia será possível, principalmente se deputados e senadores que hoje votam com o governo, mas não são de partidos mais à direita e de centro, o denominado Centrão, aderirem a essas pautas. Muitos deles podem abraçar o projeto para tirar proveito posterior do capital político. E é exatamente isso. Tem uma turma do Centrão que, depois do ato da Avenida Paulista, foi lá e fez publicação dizendo: olha só, que coisa bonita, manifestação democrática. Sempre calados até agora. Mas depois que viram tanto de gente na Paulista, eles viram que ali dá voto. Então, para conseguirem os votos, Bolsonaro aposta no seguinte: olha, eu não vou nem confiar que eu vou ter muita gente da direita, mas eu quero uma anistia. Lógico, para o Bolsonaro e para os presos do 8 de janeiro. Se essa anistia for aprovada pelo Congresso Nacional, aí sim, quem é do Centrão pode dar apoio ao Bolsonaro. Há aqui quem diga que o Lira quer a volta do Bolsonaro. E o Lira poderia dar uma articulada, uma ajuda, se o Lula não pagar muito bem, para que o Bolsonaro consiga essa anistia e, com a anistia, ele volta inclusive a ser elegível, né? Vamos ver como é que fica a situação aí do posicionamento do Lira. Vamos lá. Vocês sabem que uma pauta que eu bato em cima é a segurança pública. Mas essa matéria do Estadão, que vem batendo sobre a insegurança pública, né? Até um novo quadro aqui do Estadão, Insegurança Pública, ele mostra um dado alarmante. Os policiais militares do Brasil perderam 30 mil policiais em apenas uma década, aponta a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ou seja, nós temos cada vez menos policiais militares. Cada vez menos. Menos. E aí, o grande ponto aqui que a gente entra em discussão aqui é a criminalidade aumenta cada vez mais. As polícias estaduais encolheram no Brasil. O número de policiais militares diminuiu 6,8% no país em São Paulo, 8,9% entre 2013 e 2023. Já as polícias civis e peritos tiveram redução de 2% em seu efetivo no mesmo período. O Brasil tem hoje 404.871 policiais militares e 95.908 civis, além de 17.991 peritos criminais. Há uma década, havia 30 mil PMs a mais no país e eles eram 474,5 mil, o número já então inferior ao efetivo previsto pelos estados. Ou seja,
Brasil não tem condição de controlar a insegurança. O Brasil não tem um plano e um projeto de segurança pública. Os poucos policiais que tem hoje estão morrendo, não estão sendo substituídos e, quando atuam, são avacalhados por essa imprensa porca que existe no nosso Brasil. Pois é um dado realmente alarmante. Bora lá, pessoal, vamos falar de cultura, né? Ou melhor, falta de cultura, né? Margarete Menezes, a ministra da Cultura, manda a Fundação Palmares, que é ligada ao governo, apagar a foto com um apoiador do Hamas. Pois é, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, ficou enfurecida com a publicação da foto de um encontro do presidente da Fundação Palmares, o João Jorge Rodrigues, com Said Tenório, aquele apoiador do grupo Hamas, que foi demitido de um cargo na Câmara após comemorar os ataques e o abuso de uma menina em Israel. Para ver o nível grotesco aí dessa turma, sabe, tem um sentimento muito louco pelo grupo terrorista Hamas, e inclusive o chefe de relações externas do Lula, o secretário de relações externas, o Amorim, é um cara que já fez até preâmbulo de livro exaltando o Hamas. E aí, o que vocês pensam desse governo, né? Ou seja, a imagem do governo para o mundo já foi exposta. Silvio Navarro, ele fez uma publicação aqui sobre a liberdade de imprensa, voltando a questionar aquela matéria, né? Apoiadores de Lula vai a um jornalista que interpelou o presidente sobre a manifestação pela democracia. Silvio Navarro escreveu o seguinte: isso aqui, no governo passado, seria chamado como? Aliás, o que as redações que viraram assessorias de imprensa do governo petista com o dinheiro da SECOM diriam? Seriam chamados em 24 horas para explicar? É um absurdo o que vem acontecendo no nosso Brasil. É um absurdo a falta de respeito, inclusive, a jornalistas independentes. Jornalistas, para eles, só servem aqueles jornalistas que são totalmente ligados ao sistema e que recebem do sistema. Todo aquele que questiona, que critica, que é independente, é um inimigo do sistema. Essa é a realidade do Brasil hoje. Vamos lá. E por falar em hipocrisia, o delegado Ramagem fez uma publicação aqui, citando uma matéria do jornal Metrópolis que diz o seguinte: a Amazônia tem alta de 286% nos focos de queimadas só em fevereiro. O número de focos de queimada deste ano para o período já supera aqueles registrados nos últimos 7 anos. Mas não era o governo que ia defender a Amazônia? Acho que tem algum erro aí, né? O delegado Ramagem escreveu o seguinte: o caos só aumenta e a maior parte da mídia silencia, assim como toda a militância histérica de outros momentos. O sistema em ação. O sistema em ação. Pois é muito tenso tudo isso, porque assim, veio com um discurso que seria pela Amazônia, pelo Brasil, pelos mais pobres, pela democracia. Acho que o maior imbróglio foi esse. O maior embuste foi esse. Pela democracia. Democracia é governo do povo. Um embuste. Um verdadeiro embuste. Porque o povo não está no poder. Eles têm certeza que o povo está no poder? Não, não está. E as pessoas não têm liberdades. Pode ter certeza disso. A não ser que você seja um militante petista que repete tudo aquilo que o governo exige que você repita. Aí sim. Caso contrário, meu amigo, não há liberdade. Por fim, mas não menos importante, vamos pegar uma matéria da Globo. Sabe, a forma que eles tentam jogar o eu contra eles, uns contra os outros, é assustador. Sabe, a mídia hoje é uma total assessoria de imprensa do governo lulopetista. Olha essa matéria da Globo, do nós contra eles, jogando um contra os outros. Homem, branco e com ensino superior. Pesquisa mostra o perfil dos apoiadores de Bolsonaro, em ato na Avenida Paulista. Quem são eles? Cerca de 185 mil apoiadores do ex-presidente Bolsonaro estiveram nesse domingo na Avenida Paulista. Já aqui, já jogou de lado os dados oficiais. A polícia militar divulgou nota que seriam 750 mil apoiadores. Reduziu muito mais da metade, acreditando só na turma da USP, né?
para um ato convocado pelo ex-mandatário em defesa do Estado Democrático de Direito. O cálculo é do monitor de debate político do meio digital da Escola de Arte, de Ciências e Humanidades da USP. O que você imagina de uma escola de arte, pessoal? Tá de brincadeira, né? A maioria dos manifestantes era composta por homens, 62%, brancos, 65%, e com ensino superior, 67%, segundo o levantamento conduzido pelos pesquisadores do grupo coordenado pelos professores Pablo Hortelalo e Márcio Moretti Ribeiro. Resumindo, quem estuda mais começa a entender o quanto a esquerda é danosa. Um ponto aqui de inflexão, né? Então, assim, a gente analisando tudo que vem acontecendo no nosso Brasil, é assustador ver o quanto a mídia faz questão de criar aquela cultura do nós contra eles, eu contra você, e de que um lado são os ricos, grandes opressores, os outros, os pobres, os pretos, os gays, enfim, aquele discurso de que, esses são vítimas da sociedade, não pode ser assim. São pessoas que merecem, com toda certeza, todo o respeito. Mas não dá para dizer que isso aqui é uma divisão de classes políticas, porque não é. Esse discurso nosso contra eles não pode vigorar. Afinal, numa democracia, nós precisamos brigar pela unidade. Essa é a realidade dos fatos. Combinado? Grande abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial e até amanhã, se Papai do Céu permitir. Obrigado por ter ficado um dia todo aqui conosco, acompanhando os noticiários, acompanhando as informações. É sempre importante estar aqui com vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo editorial.